Fala galera do primeiro ano do sétimo moderno. Sou o professor Wesley Farias e estamos começando mais uma aula de biologia. Hoje vamos falar sobre os procedimentos em ciência. Vamos mostrar o método de trabalho dos cientistas. Essa aula vai ser bem interessante. Então, vamos começar logo. Roda a vinheta aí. Então, pessoal, vamos falar sobre os procedimentos em ciência. Ou seja, vamos entender como é que o cientista ele trabalha para chegar nas respostas para determinadas perguntas que surgem. Então, é o método científico, ou aqui para nós chamado de procedimento hipotético dedutivo da ciência. Então, nós já vimos que o cientista ele é curioso, ele observa os fatos, os acontecimentos, naturais, e dessa observação, aí sim nós vamos iniciar aqui o método hipotético dedutivo com o primeiro passo, a proposição de uma pergunta. Por que tal fenômeno ocorre? Então, surge uma pergunta, aí nós temos que passar para o passo 2, formular uma hipótese. O que é uma hipótese? Uma hipótese ela é uma espécie de palpite. É o que se pensa que se pode ser a resposta para a pergunta. Agora, como é que eu sei se essa hipótese é verdadeira, É preciso testar, Então, através de um teste lógico ou experimental, essa hipótese ela precisa ser testada. Mas, para que ela seja testada, primeiro eu vou levantar uma dedução com base nela, que é o passo 3. Ou seja, a dedução ela vai funcionar basicamente como uma previsão. O cientista ele precisa fazer uma previsão, ou seja, imaginar uma situação, prevendo o que ocorreria na situação imaginada, caso a hipótese seja verdadeira. Então, eu vou imaginar uma situação aí, prevendo o que vai ocorrer nela, caso a hipótese seja verdadeira. Então, é a minha dedução. A dedução que é feita com base na hipótese. Então, se a hipótese for verdadeira, vai acontecer isso, isso e isso. Certo? Agora, eu preciso testar isso. Aí vem o passo 4. Essa dedução ela vai ser testada para saber se a hipótese é verdadeira, certo? Então, vai se criar um experimento, um teste, para que se conclua já na quinta etapa, que é a conclusão, sobre a validade ou não da hipótese. Okay? Então, resumindo, esse é o procedimento hipotético dedutivo da ciência. Aqui, novamente, o chamado método científico, que nós acabamos de ver, ele tem essas etapas. Aqui é só para mostrar basicamente a sequência. Falei a observação, aí tem a pergunta, cria-se uma hipótese. Dessa hipótese, nós temos aí
o experimento que é realizado, e aí se tem uma conclusão. Se essa conclusão ela mostrar que a dedução ela está correta, bem, aí nós temos o cientista, ele avança, né, aqui, porque ele já vai ter mais evidências, né, e aí, confirmando a dedução da hipótese, nós temos uma continuidade aqui e, baseado em outros testes, essa hipótese ela pode se tornar uma teoria, né? Agora, caso a conclusão da dedução da hipótese esteja incorreta ou inconsistente, o cientista precisa voltar atrás. Ele vai revisar a hipótese dele novamente, criando uma nova hipótese, até um novo experimento, se for preciso, para chegar a uma nova conclusão, né? Fazer diferente para se ter um resultado diferente, né? Essa é a lógica. Aqui, pessoal, eu trouxe um exemplo clássico do que eu acabei de falar, né? Do procedimento em ciência, procedimento hipotético dedutivo, né? Também conhecido como método científico. Então aqui nós temos esse exemplo que mostra na prática, no caso aqui, a aplicação desse método científico. Olha só, aqui primeiro nós temos o fato, né? O fato é que o menino chegou aqui, fez a observação da goiabeira e viu as goiabas cheias de moscas e tal. E aí queria se descobrir, né, no caso, por que nas goiabas, no caso aqui, aparecem os bichos, né? Essa é a pergunta. Os bichos da goiaba. Aí veio aqui a hipótese, na etapa 2. A hipótese é que, baseado na observação, ele imaginou que esses bichos poderiam ser larvas, né, das moscas. Mas isso precisaria ser testado, né? Baseado na hipótese dessa, ele criou uma dedução. Bem, caso essas larvas sejam filhas das moscas, se eu colocar saquinhos, né, nas goiabas, e ao colocar esses saquinhos, as moscas não consigam depositar seus ovos, as goiabas não irão aparecer com os bichos, né? Então essa foi a dedução. Aí vem o experimento, ele colocou os saquinhos. Mas aqui é importante a gente entender que eu separei aqui na hora do experimento. Existem dois grupos: o grupo experimental e o grupo controle. Ou seja, aqui no nosso exemplo, o grupo experimental foi aquele que ele interviu. Como assim? Foi aquele que ele colocou os saquinhos, né? Ele fez diferente. Colocou os saquinhos para isolar essas goiabas, para ver se realmente as goiabas sendo isoladas, elas não iriam aparecer os bichinhos, né?
E tem um outro grupo que é o grupo de controle, que é aquele que não sofre intervenção. Então ele deixou outras goiabas sem colocar o saquinho, para fazer uma comparação depois, né? Então tem que ser feita essa separação. Tem que ter o grupo experimental, que é aquele que se quer testar, e tem aquele que é o grupo controle, que é aquele que não vai sofrer intervenção, né? Não se quer testar. E aí depois nós chegamos aqui na quinta etapa e última, que é a conclusão. Ele observou que as goiabas que estavam ensacadas, elas não apresentavam bichos, enquanto que as outras que estavam sem o saquinho estavam repletas de bicho. Ou seja, ele concluiu que a sua hipótese era verdadeira. Beleza? Então, pessoal, para fechar aqui, gostaria de comentar um pouquinho sobre a comunicação em ciência. Então, nós já vimos como os cientistas trabalham, e na ciência, uma das exigências que é feita é que essas ideias, essas conclusões científicas, né, tudo isso que os cientistas consigam descobrir, se tornem públicos, né? Se tornem públicas essas ideias, conclusões, de modo que possam ser criticadas por qualquer pessoa, né? Ser analisada, né? Ter uma crítica construtiva. E aí sim, teorias, hipóteses, leis só passam a fazer parte integrante do corpo da ciência se forem publicados na forma de um artigo, na forma de uma revista especializada, né? Uma revista científica. Eu trouxe aqui a imagem aqui dessas duas revistas conceituadas, a Science e a Genetics, para que vocês possam observar. Então, a ciência, nós podemos dizer que na ciência é essencial a comunicação, né? Se dá publicidade àquilo que se descobriu. Beleza, pessoal? Então eu agradeço vocês pela atenção, espero ter ajudado. Deixem o like se tiverem gostado do vídeo, deixem nos comentários as dúvidas e até a nossa próxima aula.